Os mongóis, uma força imparável, moviam-se como o vento, semeando o caos por onde passavam. Sob a liderança implacável de Subotai e Geb, eles avançavam pelas estepes em direção à Rússia de Kiev, deixando para trás uma trilha de destruição após aniquilar o Império Khorasm. Não era apenas uma questão de conquista territorial, mas de transformar completamente a paisagem política e cultural das regiões que cruzavam. E a Rússia de Kiev, em sua glória, estava prestes a sentir o impacto dessa tempestade que se aproximava. Enquanto os líderes de Kiev olhavam com esperança para suas fortalezas, Subotai e Geb planejavam ataques precisos e devastadores. As muralhas que protegiam essas cidades pareciam intransponíveis para os ocidentais, mas para os mongóis eram apenas mais um desafio a ser superado. As estratégias, sempre surpreendentes, deixavam as defesas de Kiev expostas, algo que os próprios príncipes não haviam imaginado. E assim, o poder que um dia dominou a região estava começando a se dissipar, mesmo antes da primeira flecha ser lançada. A devastação que se aproximava era mais do que física. Era uma mudança nos alicerces da sociedade. E aqueles que assistiam ao avanço mongol sabiam que os dias de tranquilidade estavam contados. Mas isso era apenas o começo de uma jornada de luta pela sobrevivência, onde alianças seriam testadas, líderes se levantariam e, eventualmente, a resistência começaria a emergir. A ameaça estava às portas, e a resposta da Rússia de Kiev definiria o rumo de sua história. A Batalha do Rio Cauca foi um marco trágico para Kiev. Um jovem e valente príncipe, Danilo, decidiu liderar suas tropas em um ataque desesperado contra os mongóis, acreditando que poderia reverter a maré de destruição que se aproximava. No entanto, ele subestimou a astúcia e agilidade dos arqueiros a cavalo mongóis, que com manobras rápidas e precisas flanquearam suas forças, cercando-os de forma implacável. O campo de batalha se tornou um cenário de caos, onde o sangue de guerreiros caía por toda parte. Enquanto Danilo lutava com determinação, os mongóis, com sua tática de arco e flecha a cavalo, dominavam o terreno. A superioridade em mobilidade e precisão era evidente, deixando as forças de Kiev sem chance de uma resposta organizada. A retirada parecia inevitável, e os poucos sobreviventes que escaparam desse massacre voltaram desmoralizados. Kiev, que outrora se erguia poderosa, agora precisava lamber suas feridas e de alguma forma tentar se reconstruir após esse golpe devastador. Mas a queda na Batalha do Rio Cauca não significava o fim. Embora derrotados, os príncipes de Kiev sabiam que precisariam reorganizar suas forças para os dias sombrios que estavam por vir. As alianças se tornariam essenciais, e a resistência precisaria encontrar novas formas de se manifestar. A história estava apenas começando, e Danilo ainda teria um papel importante nas lutas que se seguiriam. Com o passar do tempo, a outrora imponente Rússia de Kiev começou a se desintegrar em fragmentos. Os principados, que deveriam estar unidos para enfrentar a ameaça crescente dos mongóis, se tornaram rivais, cada um lutando por poder e território. A falta de coesão foi um golpe fatal para a capacidade de resistência contra os invasores, enfraquecendo ainda mais as defesas da região. Enquanto os líderes se preocupavam mais com suas disputas internas, os mongóis se aproximavam rapidamente. Essa fragmentação não foi apenas uma falha militar, mas um reflexo de uma sociedade que se distanciava da sua própria força. Os mongóis não precisaram destruir a União de Kiev, ela já estava ruindo por si só. Cada principado, isolado em seus próprios interesses, viu suas chances de resistir se dissiparem como areia ao vento. Nesse cenário, o verdadeiro inimigo já não era apenas externo, mas a própria desunião interna, que abria as portas para a invasão iminente. Enquanto os mongóis se preparavam para o próximo movimento, os príncipes ainda lutavam entre si, incapazes de enxergar o perigo que se aproximava com rapidez. Essa rivalidade interna alimentava a fraqueza da região, criando brechas que os invasores logo explorariam. E com isso, a história caminhava para um momento de grande destruição, onde as cidades que um dia brilharam como joias do Oriente estavam prestes a cair sob a sombra do Império Mongol. As grandes cidades da Rússia de Kiev, uma vez consideradas impenetráveis, logo caíram uma a uma diante da força irresistível dos mongóis. A primeira delas foi Ryazan, uma cidade que se orgulhava de suas muralhas e fortalezas. No entanto, essas defesas não foram páreo para as avançadas táticas mongóis, que combinavam habilidades militares com o uso de armas de cerco eficazes. Em pouco tempo, Ryazan estava em ruínas, seus habitantes dizimados ou forçados à submissão. A destruição foi tão vasta que a notícia de sua queda se espalhou como um alerta sombrio pelas terras vizinhas.
Kiev, a joia da região, também não ficou imune. Cercada e brutalmente atacada, a cidade sentiu o peso total do poder mongol. As muralhas, que antes haviam protegido a capital com sucesso, agora eram pulverizadas por armas de cerco que os mongóis manejavam com precisão impressionante. Os sobreviventes da cidade, poucos em número, olharam para as ruínas e perceberam que uma era havia chegado ao fim. A devastação que Kiev sofreu não foi apenas física, foi uma ferida aberta na alma de todo o território. À medida que as cidades caíam uma após a outra, a mensagem era clara: o avanço mongol era inevitável e imparável. Os defensores, desmoralizados pelas perdas, sabiam que a resistência precisava ser reorganizada, mas o tempo não estava a seu favor. O mundo que eles conheciam estava se desintegrando rapidamente, e a luta agora não era apenas para salvar territórios, mas para preservar o que restava da cultura e do orgulho de uma nação. Enquanto as cidades caíam, as lutas individuais começavam a se destacar em meio ao caos. O príncipe Danilo, mesmo após as derrotas iniciais, não se deu por vencido. Determinado a recuperar suas terras e o prestígio de seu povo, ele embarcou em uma jornada árdua de negociações e alianças. Ele sabia que a força militar sozinha não seria suficiente para resistir ao poder mongol. Então, buscou apoio além das fronteiras, unindo forças com a Polônia, Hungria e até apelando para o Papa. Sua habilidade diplomática era sua nova arma, e Danilo fazia o que fosse necessário para garantir a sobrevivência de seu reino. Porém, o caminho não foi fácil. Mesmo com as alianças firmadas, os mongóis se mantinham implacáveis, e as vitórias de Danilo eram momentâneas. Cada acordo feito parecia uma esperança, mas a realidade das invasões se impunha de maneira cruel. Danilo continuava a lutar, equilibrando diplomacia e guerra, enquanto tentava manter intacto o que restava de seu território. A cada novo desafio, o príncipe demonstrava uma resiliência notável, movido pelo desejo de proteger seu povo e reconquistar a glória perdida. Apesar de todos os esforços, as investidas mongóis foram fortes demais. Danilo viu suas alianças enfraquecerem e a esperança que havia cultivado foi se esvaindo lentamente. Mesmo assim, ele nunca desistiu completamente. Até o fim de sua vida, em 1264, ele manteve um certo grau de independência, resistindo à dominação total. Sua história, de coragem e persistência, se entrelaça com os destinos de tantos outros que lutaram contra a maré de destruição, mostrando que mesmo nas piores adversidades ainda havia quem se erguesse para lutar. Apesar da subjugação pelo poder mongol, a resistência nunca foi completamente extinta. Alguns líderes, como Danilo, conseguiram manter um certo grau de independência, mesmo que isso exigisse concessões difíceis e alianças temporárias. O domínio mongol não era absoluto em todos os cantos, e em alguns casos, havia margens para que figuras locais governassem sob condições severas. Essa independência parcial era frágil, mas representava uma fagulha de esperança para os povos que resistiam à completa assimilação. Para Danilo, essa autonomia limitada foi um triunfo silencioso, mas carregado de significado. Ele, ao contrário de muitos, conseguiu manter suas terras e preservar um pouco do orgulho de seu povo, mesmo diante de um império tão implacável. Sua morte em 1264 marcou o fim de uma era de resistência ativa, mas o legado de sua luta não foi esquecido. A sua habilidade em navegar tanto na diplomacia quanto nas batalhas fez dele um exemplo de como sobreviver, mesmo quando as probabilidades estavam contra ele. E assim, mesmo que a Rússia de Kiev e outras regiões tenham sido devastadas, figuras como Danilo provaram que a chama da resistência poderia arder por muito mais tempo. Esse equilíbrio delicado entre resistência e submissão se tornou a nova realidade para muitos. A luta por liberdade nunca cessou totalmente, e a história das terras ucranianas estava longe de ser concluída. O fim de Danilo, embora uma perda, não significava o fim da luta, mas apenas a passagem para uma nova fase de desafios. A resistência às conquistas mongóis deixou marcas profundas nas terras ucranianas. Líderes como Danilo mostraram que, mesmo diante de forças esmagadoras, a luta pela independência nunca desapareceu completamente. Se você quer continuar explorando essas histórias de coragem e superação, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nada do que vem por aí.